Nós iremos ler a partir do versículo 24. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Talvez você já tenha tido o contato com essa palavra algumas vezes. Nós iremos fazer uma exposição a partir desse texto, tá bom? Amém? 24, Marcos capítulo 5, versículo 24, vem dizendo assim: Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas vestes, ficarei curada. E, naquele instante, se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta daquele sofrimento. No mesmo instante, ao sentir que do seu interior havia liberado poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem me tocou? Quem tocou o meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem te tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando ver o que lhe havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos pés de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Papai, nós te amamos, Senhor Deus, e agradecemos por tua palavra, agradecemos pela revelação dela na nossa vida, agradecemos pelo teu Espírito, que traz, Senhor Deus, esse entendimento para nós, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Gente do céu, eu estava, até ontem à noite, eu estava estudando, e eu estava estudando sobre administração, queria falar sobre tentação e provação. Veja só, até ontem, depois daquele mover todinho, Deus ainda estava falando comigo sobre tentação e provação. E a gente iria conversar sobre Jesus, né? Os 40 dias e tal, vai ficar para outro momento. Porque quando foi ainda à noite, Jesus começou a trazer a direção de nós falarmos sobre essa mulher que na Bíblia é chamada de quê? A mulher do fluxo de sangue. Então, a maioria de todos já escutaram falar sobre isso. Só que a gente vai olhar aqui um pouquinho e Jesus, ele saiu da cidade de Gerasi, né? Ele veio, ele curou aquele demoniado que estava possesso, com legiões dentro dele. A cidade expulsa Jesus. Jesus pega o barquinho. O pessoal diz, né? Jesus no barco, tá tudo bem, né? Lá não estava muito bem mais não, viu? Porque Jesus foi expulso daquela cidade, daquele território. Jesus entra no barco, atravessa para o outro lado. E quando ele pisa no solo, vem Jairo, um sacerdote. Sai correndo atrás de Jesus. Jesus, minha filha está morrendo, eu sei que se o Senhor chegar lá, o Senhor consegue salvá-la. Quando Jesus pisa nesse território, vem dizendo que, nos versículos anteriores, vem dizendo que uma enorme multidão. Aí eu parei para pensar, multidão já é grande, né, gente? A Bíblia diz que é uma enorme multidão, então era o quê? Muita gente. E aí os discípulos, no final vocês percebem que eles vão dizer: mas Jesus, tinha tanta gente nesse meio aqui, como é que o Senhor consegue perceber? Então, Jesus estava no caminho para poder chegar à casa de Jairo. Jesus estava no caminho.
Jesus estava no caminho para a casa de Jairo. E aí, nesse caminho, ele se deparou com essa situação. Quando a gente olha essa mulher do fluxo de sangue, a gente vai perceber alguns pontos. Primeiro que, o que é fluxo de sangue? Hã? Sim, mas não, aí é... Isso, mas é menstruação. Isso, que eu estou falando da mulher. Menstruação. Ponto? Aí depois vai dizer que ela sofria de uma grande hemorragia, que não cessava. Mas o que acontecia com ela era o quê? Menstruação. Até aí tudo certinho? Nessa questão de menstruação, Jesus dá um ponto inicial. Jesus diz: há 12 anos que essa mulher sofre. Jesus não remete a um ponto do passado se ele não sabe o que foi que houve. Então ele sabe que teve um acontecimento com a mulher 12 anos antes daquele momento dela. O interessante é que quando a gente olha o Antigo Testamento, no livro da lei, em Levítico, a gente percebe que existem algumas condições relacionadas à mulher quando ela está no período menstrual. Tudo que a mulher tocava se tornava impuro. Se deitasse numa cama, se tornava impuro, então teria que trocar o lençol, teria que lavar o lençol, colocar no sol, para poder, no final da tarde, ser considerado puro. E aí a gente para pensar, poxa, antigamente não existia o ato que nós temos hoje, né, para as mulheres, que é o absorvente, né, que é uma questão natural, não é verdade? É uma questão natural hoje, a mulher ter a questão do acesso ao absorvente e você, no caso de mulher, ficar muito mais tranquila para poder estar se locomovendo. Naquele tempo não tinha isso não, gente. Naquele tempo era panos e mais panos para poder segurar o fluxo menstrual. Imagina como era incômodo. Eu não consigo nem imaginar, né? Porque não tem como, mas estou falando mulheres. Você, homem, nem tenta imaginar. Você não consegue. Mas para as mulheres aqui, sabem que é muito incômodo. Então, imagina só, naquele período lá de trás, a mulher teria que se afastar de tudo, porque era algo que trazia impureza. Se a mulher tocasse uma pessoa, a pessoa se tornava impura também. Vê que coisa. Mas isso tudo está na Bíblia. A gente precisa perguntar a Deus, a gente precisa compreender no Espírito Santo qual era a proposta disso. O sangue, do fluxo de sangue menstrual, ele já não era mais um ciclo de vida, porque é um sistema ovular do óvulo da mulher, que ela tem um período de ovulação e aquele período ele é expelido. Então, um óvulo sai junto com o ciclo menstrual. Então aquele ciclo ali já não era mais de vida, mas era algo para poder purificar a mulher por dentro, amém? E aí essa mulher, vem aqui a Bíblia dizendo que ela chegou em um lugar porque ela escutou falar sobre Jesus. Não é verdade? E eu tenho certeza que todos nós aqui já escutamos falar sobre Jesus, já ou não já? Já ou não já? Já. Todos nós já escutamos falar sobre Jesus. Mas aí é que mora o problema. Essa mulher, ela tinha um ponto de apoio, porque ela já tinha sofrido demais. O entendimento é que essa mulher, quando diz que ela gastou tudo o que tinha, o entendimento que traz é que essa mulher era bem em finança. Ninguém sabe se ela era viúva, ninguém sabe se ela... Não vem dizendo, a Bíblia não vem relatando. Deus, eu não vou competir com o senhor, viu? Eu não vou competir com o senhor não, minha voz não consegue não. Então, quando a mulher começa a ser apontada, a gente percebe que ela foi gastando dinheiro. A gente, quando está com alguma coisa, a gente não vai no médico, depois vai para outro médico. Só que foi entendido ali que não era nada que pudesse ser natural mais. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha e cada vez que ela ia, se tornava pior.
Imagina só você o dia todo com sangue escorrendo. Sangue escorrendo, no mínimo, ela já estava com anemia. Essa mulher era pálida. Não é verdade? Ela era pálida. Ela já estava sem forças. E eu entendo que o que ela gastava era para poder tentar repor aquilo que ela estava perdendo. Porque hoje você toma um sulfato ferroso, você tem algumas administrações para poder fazer com o volume dos glóbulos vermelhos aumente dentro do seu corpo, para poder segurar um pouco mais. Hoje tem outros mecanismos. Mas mesmo se fosse no dia de hoje, não pararia o sangue dela. Por que não pararia? Porque não tinha a ver com a medicina. Naquele tempo tinha médico. Inclusive, quando a gente olha em Lucas também traz um relato, ele vem dizendo que ela sofria com isso. Lucas, médico, que ele não foi um discípulo de Jesus, mas ele escreveu as cartas a partir das versões de pessoas que estiveram com Jesus, e ele entrou como um evangelista. E aí essa mulher, quando ela começa a se deparar com a situação, ela tem uma esperança. Ela ouve falar sobre Jesus, mas ela precisava enfrentar algumas situações. Qual era a primeira situação? Religiosidade. Jesus, ele veio para contrapor a religiosidade que estava estabelecida dentro da nação. Ele veio para contrapor a religiosidade que já estava instalada dentro de um ambiente em que ninguém vivia mais com liberdade. As leis não foram para nos trazer uma escravidão. A lei foi para trazer uma direção de como nós deveríamos viver. Mas só que a partir disso, a religião, e diga assim, a religião mata. Porque a religião, ela quer condicionar as pessoas por um viés que não é bíblico. Então aquela situação ali, a religião já estava instalada. Nos capítulos posteriores de Lucas, de Mateus, a partir disso, você vai ver como Jesus, ele contrapõe os fariseus e eles chamam de serpentes venenosas, raça de víboras, porque eles condicionaram o povo de tal maneira que o povo precisava viver bitolado aquilo que eles diziam. Mas por que isso? Porque eles se perderam durante o trajeto de caminho. E a mulher ela precisava encarar uma situação muito complicada. A Bíblia está dizendo que existia um aglomerado de muitas pessoas. Ou seja, já existia aquela multidão quando ele pisou. E ao andar, mais gente chegava. Porque todo mundo queria chegar próximo de Jesus. Você não queria não ficar próximo de Jesus, Jesus passando? Você não queria não? Queria ou não queria? Oxe, aquele que está fazendo um monte de milagre, porque Jesus era conhecido, não era pelo Salvador não, viu? Nesse momento ainda, Jesus era conhecido porque ele fazia muitos milagres. E não porque ele era o Salvador, porque ele não tinha ido para a cruz ainda. Nem os discípulos ainda sabiam disso. Então, a mulher ela olha aquele aglomerado de pessoas, e eu entendo que dentro dela foi um julgar. Dentro dela, ela precisou julgar algumas coisas. Eu continuo a obedecer à religião ou eu vou viver a minha liberdade? Eu continuo a viver a religiosidade que está aqui me impedindo ou eu consigo chegar naquele que se eu tocar, nem que seja na orla das suas vestes, eu posso ter um resultado diferente que nunca tive até hoje. Então naquele momento ela começou a julgar isso. E ela precisava de frações de segundos para poder decidir o que ela precisava fazer. Mas aí a gente vai para um outro ponto para depois voltar para esse. Por que a orla? Tinha tanto lugar. Não tinha tanto lugar que podia tocar? A orla do Senhor. Lá em Levítico também, quando é colocado as vestes sacerdotais, existia a vestimenta que era por cima do sacerdote e que tinha as bainhas, ou os babados que a gente vê hoje, né? Aqueles babadinhos, franjas, né? Deixa eu ajeitar a minha. As franjas. Só que o sacerdote tinha uma franja diferenciada,
Ele tinha uma franja que ficava no centro da sua roupa, que escorria para cá e ficava em ponta, como fosse toda tracejada, para poder dizer que ele ocupava uma posição de sacerdote. Só que no período, até chegar em Jesus, os sacerdotes começaram a se perder na ostentação. Cada vez que se via, ele começava a encher o peito, porque estava lá e todo mundo poderia ver, e ele era reverenciado. Já não era mais um princípio de honra, mas um princípio religioso de ver quem aquela pessoa era. E aí as pessoas começaram a decorar cada vez mais, e eram muitas franjas que começaram a ser colocadas. E Jesus estava com uma orla simples, porque Jesus não era o sacerdote. Ele tinha orla também, porque as pessoas começaram a colocar. Mas naquele momento também, por ele colocar aquela vestimenta, ele também foi ali mostrado que ele era um sacerdote aqui nessa terra. Deu para entender? A orla. Então ela entendia, porque as pessoas já tinham o costume de, por reverência, chegar e tocar na orla do sacerdote. O sacerdote está passando, eles iam e tocava na orla do sacerdote por reverência. Era a mesma coisa que antigamente aqui a gente tinha um costume, foi se perdendo. Tem nada a ver com a questão religiosa, tá certo? Mas quando dava 6 horas, quem que dava bênção a um monte de gente? Não era não? Você poderia estar onde tivesse. O adulto tivesse na sua frente, quando dava 6 horas, você... Pem, pem. Em Recife, 6 horas, não era isso? Aí cantava o Ave Maria, não era? Cantava Ave Maria, você saia correndo, bença mãe, bença fulano, bença batendo. Não era bem assim? Isso é um costume religioso. É um tipo de reverência que nós fazíamos. Hoje, não começou a se distanciar isso? Não está mais distante isso? Você não vê mais isso, não é verdade? Você não vê isso. E a gente vai dizer para os nossos filhos, não, você tem que fazer? Não, porque era um costume religioso que os nossos pais fundamentaram em nós, que talvez na nossa geração de agora, ela não é aplicada. Aí a gente faz, mas era tão bom, rapaz. Não é verdade? Era tão bom. Eu ficava com vergonha, mas eu ficava com vergonha. E eu ficava com vergonha. Mas eu dava. Eu ficava com vergonha, mas eu dava. Então a gente tinha esse costume religioso. Assim como essa reverência existia para nós nesse tempo de agora, existia essa reverência. E aí essa mulher, voltando para esse contexto da palavra, a gente percebe que ela toma algumas decisões. E quando ela observa o aglomerado de pessoas, vocês lembram que eu falei que se ela tocasse em pessoas, a pessoa se tornava o quê? Impura. Imagina ela... Todo mundo vai aqui e vai... Quer dizer, alguns crentes que é de berço não vai conseguir perceber muito, não. Mas quem não era de berço vai saber. Imagina ela no galo da madrugada. Deu para imaginar? Deu para imaginar? Deu? Quem não? Estou falando quem já foi. Quem já foi. Pronto. Quem assistiu pela TV? Porque tem crente que assistia pela TV. Ficava com o pezinho. Tim, 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 tim. Mas é crente, minha gente. Eles estavam marcando o tempo. Bom, binário, bam, 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 bam. Eu tenho que me concentrar às vezes, porque quando estavam tocando frevo, o pé fica querendo bater assim, eu faço oi, oi, oi. E ainda mais por ter dançado tanto, é que a cabeça fica teco, tico, teco, tico, teco, tico, teco. Aí tem que pensar em outras coisas. Mas aí você imagina a Guararapes, tomada de gente. A Aurora, tomada de gente que é volta de saída. A Rua do Sol, tomada de gente, Ponto de Ferro. Não é isso ali? Tomada de gente. Vocês sabem onde o galo da madrugada fica? Tem um que fica na Ponte de Ferro. Tem um, quer dizer, agora naquela ponte que dá acesso a Guararapes, né? Aquele dali. Imagina que Jesus estava ali naquele meio e era muito de gente, da Boa Vista, na Guararapes e nessas ruas adjacentes, né? Gente que só ia ela lá na ponta. Ela precisava decidir o quê? Teria que enfrentar.
Às vezes a gente não quer enfrentar o desafio, não. A gente só quer conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, como é? Sua humildade colocou o jardim em mim. Aí fica, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Todo mundo aqui afirmou que já escutou falar sobre Jesus. Então você tem conhecimento sobre ele. O problema não está aí. O problema está como é que eu vou conseguir chegar a ele. Porque desafios você vai ter todos os dias, como eu tenho, como essa mulher teve. E era um desafio tremendo para ela. Porque o desafio na vida dela, ela precisava enfrentar um aglomerado de pessoas para tentar chegar naquilo que ela disse. Se ao menos eu tocar na orla dele, eu serei curada. Você está buscando um monte de coisa, cura, você está buscando um monte de situação, mas está sentado na cadeirinha. E Jesus passando. E você continua o quê? Sentado na sua cadeira. Não vai acontecer nada. Enquanto nós só conhecermos Jesus e não formos atrás dele, até onde ele está, tocar nas vestes, não vai acontecer nada. Jesus vai passando. Eu entendo, gente. Eu compreendo que ela foi se enfiando pelo meio do povo. Ela foi entrando. Lembra da religião? Ela deixou para trás a religião. Ela precisou deixar a religiosidade para trás. Se nós ficarmos presos à religiosidade, daquilo que as pessoas disseram sobre a nossa vida, aquilo que nos condicionaram a fazer, nós nunca chegaremos próximos de Jesus, não. Só continuaremos vendo ele passar. E Jesus passou diversas vezes pelo mesmo lugar. Livres contra a religião, amém? Amém? Então ela começou a encarar. Desafiador. Nós, tanto eu quanto Elis, alguns já sabem aqui que nós éramos bailarinos. E nós dançávamos todo o carnaval. Era muita, haja perna. Haja perna. As canelas na quarta-feira, não era, meu amor? Oxente, depois passava a quarta-feira de sexta, a gente não queria nem saber mais de frevo. Quando tocava, cala, para, porque não era o dia inteiro dançando. Às vezes era apresentação de manhã, que era 1-2 horas de apresentação. Saía, ia para outra, na mesma manhã fazia 2 apresentações, depois à tarde era outra, quando era à noite a gente ia para o Marco Zero. Ia curtir Marco Zero? Nada, ia dançar no palco. Então, nós tivemos uma experiência em que, quando a gente foi para o Galo da Madrugada, era de manhã, a gente fazia uma situação chamada A Espera do Galo. Para chegar, gente, era terrível. E olha que a gente dançava, mas nunca fomos de farra. A gente ia porque nós trabalhávamos. Porque depois que terminava, a gente pegava o beco. De manhã, acordar, pegar ônibus para poder ir para a Espera do Galo, que é o café da manhã, tudinho, e para chegar. Teria que enfrentar todos os turbilhões que estavam lá. E aí é o que eu digo, a gente enfrenta o inferno para poder chegar naquilo que não leva a Deus. A gente enfrenta o inferno. Ah, tá chovendo. Não, minha chapinha eu não vou não, porque vai cair quando é para Deus. Quando não é, no Galo, quem já participou de carnaval, tá lá, ó. Na chuva, tá molhando o cabelo, ainda a cerveja jogando assim, catinga de sovaco, pelo ar, o povo
O povo aí se drogando, cheirando loló, e aqui e tal, e tal. Não é essa a realidade? Essa é a realidade. Mas quem disse que a gente se importava com isso? Porque a gente cruzava a barreira dos nossos impedimentos para satisfazer o nosso desejo. Só que quando a gente vai pensar em chegar naquilo que Jesus quer, oxente, para chegar aqui, eu vou ter que passar por essas cadeiras. Mas estou com vergonha. Ah, crente, agora quando estava lá atrás não tinha vergonha, né? Agora não, mas quando estou com vergonha. Ah, se tem Jesus, fica com vergonha. Não, você continua sem vergonha. Você continua. Você está querendo se colocar num ambiente de religiosidade. Porque não tem a ver, não. Se você já era extrovertido, você não tem como ficar introvertido. Porque aceitou Jesus. Essa é a sua essência. Não, porque agora eu vou andar assim. As pessoas têm que me ver crente. Tem que me ver crente. Quem me conhece, minha gente, não me vê crente, não. Quem não me conhece, não me vê crente, não. Porque tem um padrão. Foi isso mesmo. Não me vê crente. E eu estou ligando porque não me vê crente? Não. Porque eu não sou de aparência. Eu sou de essência. Então nós precisamos ser crente de essência, não de aparência. Entende? Então essa mulher está lá. Eu imagino lá nela, empurrando um, empurrando o outro. E ela consegue chegar onde? No objetivo. Que é tocar. Ela abraçou Jesus? Ela só tocou. Você abraçou todo mundo, meu irmão. Você é uma coisa incrível. Na verdade, não tem como, não tem. Você é uma coisa incrível. Mas precisava tocar, porque o objetivo dela era tocar nas vestes. E ela corre. Gente, tinha muita gente tocando Jesus. E não estava saindo poder. Entende a lógica? Estava um aglomerado e estava todo mundo apertando Jesus, mas não saía poder não. Porque ninguém tinha um objetivo de chegar como ela tinha. Todo mundo só estava ali, ó, como a gente aqui muitas vezes fica... Mas não tem a ação de ir até Jesus. Não é só mais um domingo, não é só mais um culto. Às vezes a gente cruza, passa a semana todinha e só quer, cara, não, vou lá para o domingo porque eu vou cultuar. Eu tenho a intenção de chegar aqui e adorar o meu Senhor. Quando eu cruzo aquele portão ali, eu tenho a intenção de adorar aquele que me salvou. É por isso que muitas vezes é que eu estou aqui assim pulando, ó. Eu não estou nem aí não. Porque a minha intenção aqui é de adorá-lo. Então quando a gente fizer algo para Jesus, faça com a intenção de adorá-lo. Essa mulher tinha uma intenção que estava diferente de toda aquela multidão, porque as pessoas queriam ver milagres. Ela estava precisando de uma ação que só o Senhor podia. Médico nenhum resolvia, situação nenhuma tinha mais. E eu entendo ela andando pelo meio daquele povo e o sangue escorrendo, porque já tinha piorado muito. Ela fraca, porque eu entendo que ela estava fraca. E ela vai começando a se adentrar naquele lugar, e ela chega no objetivo dela e toca. A partir do tocar dela, foi que o quê? Se manifestou o poder de Jesus. O que é que nós estamos esperando para que Jesus possa manifestar o poder dele em nossas vidas? A religião, que tem matado muito, os nossos próprios pensamentos, a maneira que nós encaramos a vida com o outro, as comparações infelizes, ou uma atitude? Porque a atitude dela salvou ela, a atitude dela fez com que ela recebesse aquilo que só Jesus podia dar. E aí Jesus faz mesmo assim. Quem foi que me tocou? Porque de mim sai o poder. Aí eu imagino o discípulo, peraí, mestre. Mestre, peraí, o senhor está, vamos dizer no tempo de hoje, o senhor está de brincadeira, né? O senhor está de brincadeira comigo. Porque, ó para aí, Jesus, ó para aí, Jesus.
tanta gente. O Senhor está dizendo quem me tocou? Tem muita gente tocando o Senhor. Ele fez, mas esse toque foi diferente. Mas, meu Jesus, tem muita gente tocando o Senhor. Como é que pode ser um toque diferente? Mas tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E eu imagino assim, naquele momento começou a abrir um buraco assim no meio. Sabe aquela... Quando tem briga, que a polícia entra, aquele círculo, né? Quando Jesus começou a perguntar, não, saiu o poder de mim. Eu quero, quem foi? E aí veio uma questão muito interessante quando eu estava pensando nisso, né? Conversando com Deus. A gente pode se esconder do que for. Jesus encontra a gente. Ele sabia. E a ação de Jesus é específica. Multidão passando, Jesus caminhando. Quem foi que subiu numa oliveira brava? Vocês sabem o que é oliveira brava? Cheio de espinho. Ele se lascou todo subindo assim para poder subir. E lá de cima, Zaqueu era alto como eu? Não. Eu não vou comparar não, viu, minha gente? Com ninguém aqui não, viu? Vou não, viu? Zaqueu era baixinho. Era o tamborete. Se fosse aqui no Nordeste, ele era tamborete de forró. Então era desse tamanho assim. E ele subiu. E Jesus diz o quê quando passa? Desce daí, Zaqueu. Eu entendo Zaqueu ficando, poxa, como é que ele sabe meu nome? A Bíblia não aponta o nome dessa mulher, mas Jesus sabia quem ela era. A Bíblia não precisa apontar o meu e o seu nome, não. Só precisamos saber que Jesus sabe o nosso nome. Ele sabe quem somos nós. E isso é o que deve importar para a nossa vida. Quando a mulher... Aí ela não aguenta não, minha gente. Ela não aguenta. E aí nos versículos, né? Deixa eu ler aqui, porque agora vamos voltar para aqui. Eu estou aqui, mas vamos voltar para a leitura. Vem dizendo assim, 32, né? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, assustada, trêmula, ou seja, ela estava com medo. Sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostou-se e declarou toda a verdade a Jesus. Por que essa mulher teve medo? Religião. Religião. E aí Jesus diz mesmo assim, que é uma coisa linda. A religião não fala assim conosco. Minha filha, você já viu a religião chamar você de minha filha? Você não é filha de um pai religioso. Você não é filho de um pai religioso. Minha filha, a sua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Jesus, quando chega, ele chega chegando. Ele não chega assim de devagarzinho, não. Ele chega chegando. E esse chegando não é porque ele é o cara, viu? Mas não é porque ele é amostrado, não. Porque tem gente que chega lá, eu estou chegando. Rafael chama que é a banda peido, né? Que chega andando assim, ó. Andando assim, para poder chamar a atenção. Jesus não precisa chamar a atenção, não. Ele já é a própria atenção. E nessa atenção a gente não percebe que Jesus está caminhando por nós, conosco, na nossa frente. E a gente continua sentado e Jesus querendo uma ação nossa. E a gente continua sentado e Jesus querendo que a gente faça algo. Tem uma intencionalidade para poder receber aquilo que nós desejamos. Talvez a gente não tenha noção do que é viver 12 anos sangrando. É a mesma coisa de você viver 12 anos sentindo dor. É a mesma coisa você viver 12 anos em algum sofrimento que só você sabe qual é. E esse sofrimento se perdurando, e só existia um ponto que poderia ajudar. E você sabe qual é. Porque você conhece Jesus. Só que a sua ação muitas vezes não é uma ação do conhecimento de Jesus. Porque essa mulher ela foi operada por Jesus por meio da
fé. E a fé, ela tem ação, não só é palavras. As palavras são muito bonitas. É muito bonito a gente orar, falar em línguas, é muito bonito a gente chegar, dar a palavra e não sei o quê. Mas qual é a sua ação? A ação que representa a sua fé. Porque essa mulher, ela teve a intencionalidade para que a fé dela se estabelecesse no poder de Jesus. Quando ela conectou, Jesus disse, vai poder. Segura aí que vai poder. E aí o poder transformou a vida dessa mulher ou não transformou? Transformou. Outro ponto é que ela voltou para poder testemunhar aquilo que tinha acontecido. Porque a Bíblia aponta que ela falou isso em meio à multidão. Ela olha para o corpo dela e percebe o quê? Estancou. Vocês que são mulheres sabem como é vergonhoso você andar pela rua e muitas vezes está melada com um fluxo de sangue. Não é verdade? Ela estava no meio daquela multidão, comemorando, mesmo melada. Porque para ela não era mais a vergonha. Para ela era o feito do que Jesus tinha liberado para a vida dela. E isso precisa ser muito maior e melhor do que o que as pessoas estão vendo. Nós estamos saindo daqui hoje não presos à religião. Nós estamos saindo daqui hoje libertos para poder seguir Jesus de maneira livre, de maneira intencional. Eu tenho intenção. Cada vez que eu chego em um lugar, eu tenho intenção de Jesus. A gente estava no movimento Equibalo, que inclusive vai acontecer aqui em Cruz. O último que a gente participou foi Paulista. E aí eu estava lá, estava lá junto com o pastor Samuca, que estava aqui na semana passada, ministrando na conferência. Na chuva. Água. E ele, eu lá junto com ele, lá, os outros pastores, tudinho, tome água. O povo tudo correndo para baixo, não foi? Do todo tudo molhado. Aí ele chega e faz, quem está comigo? Não foi aquela assim, né? Quem está comigo? Quem está comigo? Amém, pastor, amém, pastor. Na lama. Ah, povo. Meu que? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pensou em quê? O que foi que pensou? Minha roupa. A minha calça branca. A fé. Não tem problema com a fé, não. Por isso que existe uma ação que move tudo. Aí tá lá na chuva. Tome chuva. Aí no outro dia chovendo aqui em Igaraçu. Ah, não vou pegar. Eu vou por aqui. Eu estava num dia lá para me mostrar. Eu estava para me mostrar, foi? Não, porque eu não consigo chegar por conta da chuva. Estava lá, a chapinha caindo. Chega aqui no. Não. Conta outra história. Porque a gente precisa ter ação na fé. Então, com essa situação dessa mulher, a gente consegue perceber que a partir de situações que são apresentadas, porque para a gente receber qualquer situação de Jesus, vai haver impedimentos. Vai haver situações que vão querer tirar a gente do prumo. Às vezes a gente está aqui pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Os desafios de igreja, a cabeça começa a borbulhar, a gente precisa conversar e tal. Mas a gente faz, Jesus, e aí? Porque é o Senhor o dono desse lugar, é o Senhor o dono das nossas vidas, até que Ele faz a obra dEle. E a gente só segue, porque a gente precisa da nossa ação. Então, todos os dias, povo santo, chama a Adriele, por favor. Todos os dias, nós vamos encarar desafios
para poder seguir Jesus. As pessoas vão querer condicionar a gente dentro do entendimento delas. E ninguém pode colocar você dentro do entendimento próprio. É muito pequeno para viver a liberdade de Jesus. A tua cabeça não é muito pequena, não, para poder viver dentro dela, na liberdade de Jesus. Não, professora, não é muito pequena a sua cabeça para poder viver dentro dela como fosse na liberdade de Jesus. É muito pequena. É muito pequena. Então às vezes chega para mim perguntas assim, eu faço, porque as pessoas têm muito de justificar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que não sabe aplicar a aplicação disso daí, né? Quer colocar a gente dentro dessa caixinha do pensamento deles. E nos faz... Então, tem muito disso que a gente fica condicionado aos pensamentos dos outros. E a gente pode sim viver de uma maneira livre. Amém? Então a gente sai hoje daqui com essa aprendizagem. Sai com a aprendizagem de para poder chegar no que Jesus chamou, vai precisar de esforço. Se você olhar, a maioria dos milagres que Jesus fez, precisou demandar esforço para a gente chegar lá. Então a gente precisa se mover de acordo com aquilo que Jesus tem mostrado na nossa frente. Dia a dia. Eu fico maravilhado com essa situação dessa mulher porque ela encarou muitas situações para a época dela. Ela encarou discriminação. Ela encarou exclusão. A vida dela socialmente era terrível porque ela não vivia em sociedade. E Jesus adora buscar esses que estão à margem da sociedade. Porque eu e você possivelmente estávamos à margem. Eu não estou falando da sociedade daqui não, que a gente se enturma com as pessoas. Ei, paz e amor e tal. Eu estou falando da sociedade do céu. Ele vai buscar um povo para a sociedade do céu. E nós somos esses. E aí eu estou aqui sim, intencional na sua vida. Eu estou aqui intencional na sua vida. E a intenção é... Você já conhece Jesus? Não conhece? De ouvir falar? Quem já escutou falar do milagre de Jesus aqui? Levanta a mão. Quem já escutou o milagre de Jesus? Já, não foi? A intenção é qual? Não só escute falar, mas venha para Ele. Venha para Ele. Se você ainda não fez a sua declaração, mas porque é muito vergonhoso. Chama a gente ali no cantinho que a gente faz também, não tem problema não. Não tem problema não, a gente faz isso daí também. Que a minha intenção é sim levar a sua vida para Jesus. É a minha intenção. Nesse mesmo equibalo, terminou tudo, as meninas estavam com uma pessoa lá, conversando com a menina, eu pulando, né? Naquele... Aí eu chego, as meninas me apresentam. Pastor, essa daqui é fulana. Eu faço, é mesmo, é. Aí faz assim, é que ela se afastou de Jesus. Eu faço, minha filha, você vai voltar agora. Você vai voltar. Mas minha filha, pare de suas coisas. Você sabe que você saiu do melhor lugar, não sabe? Sei. Você não sabe que você depende dele, não sabe? Sei. E o que é que está faltando para tu voltar, mulher? Aí ela, eu quero voltar. Eu chego com intenção, não tem isso não. Então tenha intenção. Tenha intenção dia a dia, onde você estiver, tenha intenção sim. Demonstrar quem é o Senhor na sua vida e de conquistar pessoas para Ele. Amém? A gente ia ter um momento